Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus? Quem já pôde sentir a presença de Jesus? Deus é bom em todo tempo, irmãos. Em todo tempo, Deus é bom. Pode tomar o vosso assento. Fica à vontade, você está na casa do Pai. E a Bíblia nos diz: ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito, então há liberdade. Você é livre para adorar, você é livre para exaltar o nome do Senhor, por tão benfeitorias que Ele tem feito sobre as nossas vidas. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, porque não é fácil estar do outro lado do púlpito. Há um preço a ser pago, há o preço da renúncia, há o preço de deixar as paixões da carne por amor a um Deus. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. E uma coisa que eu digo a você, sem sombra de dúvida e com convicção, é que Deus ele não mede esforços para buscar você. Aonde você estiver, se você for para o céu, vai estar lá. Se você se esconder e colocar sua cabeça como um avestruz na terra, lá Ele vai te achar também. O Senhor é poderoso. Louvo a Deus pela vida dos meus líderes, pastor Marcos, pastor Edileuza, da qual mais uma vez nos deu essa responsabilidade de ministrar a palavra, de poder falar do amor e das coisas que Jesus faz nas nossas vidas. Deus abençoe, pastora, Deus abençoe meu pastor, que Deus continue inundando e derramando e fazendo chover bênção sem medida sobre a vida de cada um de vocês e da igreja que tem nos abraçado, tem acreditado, não tem deixado de orar. E como a palavra diz, que quando Pedro foi preso, a igreja continuava em oração. Que continue assim. Uma igreja que ora é uma igreja que busca a vitória, porque quanto mais oração, mais o Senhor inclina os ouvidos do céu para ouvir o meu e o seu clamor. Olha que coisa linda. Peço que você abra sua Bíblia no tema da qual o Senhor colocou no coração dos nossos líderes, e terceiro dia desta campanha, a campanha esta, da qual se intitula dizendo: a minha família no altar do Senhor. Olha que bênção, olha que tema importante, da qual o Senhor colocou no coração. Livro de Josué, capítulo 24, versículo de número 15. Louvado seja o nome santo do Deus Todo-Poderoso. Grande é o Senhor e muito digno de todo louvor e de toda adoração. Diz assim a palavra do Senhor, versículo de número 15: porém, se vós parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero que você repita mais uma vez, para que isso fique encravado no seu coração. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu peço que você aplauda Jesus por esta palavra, porque boa é esta palavra. E o apóstolo Paulo, ele vem dizendo, no capítulo
capítulo 4 de Hebreus, no versículo 12, que esta palavra aqui, que esta palavra que você tem nas suas mãos, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, onde ela transpassa a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e é apta para discernir as vontades e a intenção do vosso coração, e todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que todos nós havemos de prestar conta. Deus, ele fez uma aliança. Se você começar a percorrer a palavra de Deus e voltar ao seu texto, lá no capítulo 12 de Gênesis, você vai ver a promessa de Deus dizendo ao pai da fé, Abraão, dizendo: olha, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vá para uma terra que eu te mostrarei. E farei uma grande nação, eu abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Eu abençoei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E benditas serão todas as famílias da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Esta promessa que Deus fez a Abraão, ela percorre todo o Velho Testamento. Você vai ver que Deus, ele prometeu a Abraão sair da sua terra, porém Abraão cumpriu com aquilo que Deus prometia, pois de Abraão começou-se a nascer muitas famílias, passou-se também por Jacó, passou-se também por Isaac. Chegou esta promessa a um dia, no Êxodo, no capítulo 3, no verso também 3, pastora, onde de uma sarça ardente, agora eu vejo Deus mais uma vez agora afirmando a promessa que fez a Abraão, só que agora já é com Moisés. Quando Moisés aparece, está ali cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. Algo chamou a atenção de Moisés. E quando aquela sarça agora que se consumia, o fogo pegava, mas não queimava, aquilo chamou a atenção dele. Deus queria ali então continuar com a aliança que ele prometera desde o pai da fé. Olha que coisa linda. Então ele diz para Moisés, dizendo: olha, Moisés, tira primeiramente a vossa sandália dos seus pés, porque a terra que você pisa é santa. Eu já quero abrir um parênteses sobre a sua vida aqui nesta noite. Sabe quando você tem o seu particular com Deus? Quando você acha que a sua oração agora nem chega mais ao trono, e sem força muitas vezes para clamar ao Senhor, ainda que não saia uma palavra da sua boca, só transmite choro. O seu coração está doído, mas você não perde a esperança e vai de encontro com aquele que pode te ouvir, e esse é o quem é Jesus. A sua oração, ela subiu até o trono do Pai. Eu não sei quais são as vossas dificuldades, eu não sei o que tem abalado o seu coração, nem tampouco aqueles que têm se levantado para te machucar. Eu não sei o que passa aí dentro, mas eu sei que Deus conhece o meu e conhece também o teu interior. Ainda que você, com pouca força, diga: Senhor, é eu e você e mais ninguém. Aleluia. O Senhor diz para você nessa noite: aleluia, eu ainda estou contigo, minha filha.
Eu vi o teu choro, vi a sua súplica, eu vi a sua dificuldade, e muitas vezes tem se preocupado com o que as pessoas vão dizer. Mas Vilma, não temas. Ai, condoia céu. Andai a suribiacande raço de candarabacai. Filha, Deus, Ele continua andando contigo. Deus, Ele me mostra aqui um jardim florido, onde você vai andando, e o Senhor pega nas suas mãos. O Senhor Jesus, Ele pega na sua mão, e Ele diz para você: filha, eu me orgulho de ter você como uma rosa do meu. Você tem um valor, Vilma, muito alto ao Senhor. O Senhor nunca vai te desamparar. Só nós podemos afastar de Jesus, mas o Senhor diz para você nesta noite: continua caminhando comigo, porque eu não vou te desamparar. Eu fecho a boca do leão, eu fecho o coração daqueles que te apontam, aqueles que querem ver a tua derrota e muitas vezes têm inveja de você. Hoje eu tampo a boca do leão por amor à vossa vida. Ele cantou, e a Súria e a Candarabacai. O Senhor é contigo, mulher. Em nome de Jesus. Então, diante daquela sarça que agora Moisés se depara, o Senhor também dá uma ordenança para ele, dizendo: olha, Moisés, agora eu vou levantar você para tirar o povo da escravidão do Egito, porque o clamor do meu povo subiu ao meu trono. E essa aliança que eu tenho com esses homens, ela não vai se quebrar. Deus, Ele estava mostrando para esses homens que Moisés agora já não tinha mais força, e também ia falar. Ele ia passar a liderança para o nosso outro irmão, esse Josué. E para Josué, ele também faria maravilhas através de Josué. Josué foi aquele que rompeu e quebrou as muralhas de Jericó. Foi Josué que estava como Raabe ali na genealogia de Jesus, foi salva. Foi através de Josué que mais uma vez o rio agora também se abre e o povo passa com seus pés enxutos para o outro lado. Mas só que algo agora incomoda Josué. Josué também agora já está velho em idade, mas só que Deus, Ele faz lembrar tudo aquilo que Ele já fez lá atrás, e traz a memória de Josué. Josué então agora começa a ouvir a voz do Senhor, e o Senhor começa a mostrar todos os feitos desde Abraão, passando por Jacó, por Isaac, todos os pais da fé. Então ele começa a dizer a Josué: olha, Josué, eu preciso que você faça uma aliança novamente com o povo. Eu preciso que você reúna este povo para poder fazer uma nova aliança, renovar a aliança. Lembra de quando eu apareci para Abraão, o tirei de lá da terra que ele estava e mandei para uma outra terra, e o meu nome foi glorificado. Também usei os pais da fé até chegar no teu líder Moisés. Moisés foi aquele mesmo que subiu ao monte Sinai para orar ao Pai, o teu Pai deu os 10 mandamentos a Moisés. Foi Moisés
Moisés, que agora ele começa a aprender com o seu líder como conduzir o povo até a terra prometida. Foi através de Moisés que, quando Deus permite que Faraó mais uma vez endureça o seu coração e começa uma perseguição ao povo de Israel, pois já estava liberto, era ele quem estava no deserto com aquele povo, era o Senhor. A Bíblia diz que quando depois que Faraó era derrotado diante do Mar Vermelho, o povo começa a peregrinar no deserto. Eram 40 dias, passaram-se 40 anos. Mas o Senhor em momento nenhum desamparou ao povo de Israel. Por que, irmão Júlio? Porque se o povo estava com frio, o Senhor enviava uma coluna de fogo para esquentar. Se o povo estava com a sua cabeça escaldando no sol, o Senhor enviava uma nuvem para aliviar. Olha que coisa linda, pastor. Eles não precisavam comprar roupas, eles não precisavam calçar seus calçados, porque Deus permitia que a roupa e o calçado cresciam conforme eles iam. Meu Deus do céu, você está entendendo o que Deus pode fazer na sua vida? O Senhor, Ele cuida de mim e de você, nos seus mínimos detalhes. O Senhor é o seu, é o meu remidor. A Bíblia diz então que depois de todas essas passagens, de tudo aquilo que aconteceu no Velho Testamento, agora Josué ele chama o povo, dizendo: olha, chamou os juízes, os principais, os líderes, todo aquele povo, falou: olha, escutem bem, vocês lembram o que o Deus Todo-Poderoso fez para que hoje nós possamos estar aqui? Foi o Senhor que apareceu a Abraão, foi o Senhor que esteve com Moisés, foi o Senhor que estava com Isaac, com Jacó, era o Senhor que estava com ele, e agora o Senhor está aqui no meio da congregação. Mas cabe a mim e cabe a você reconhecer o que pode fazer na minha e na sua vida. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele não divide a glória dEle com ninguém. O mandamento é esse: amar Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Olha que coisa linda. A Bíblia vai dizer então que agora Josué ele começa a lhe pregar na congregação, relembrando esta aliança que o Senhor estava cobrando dele. Relembre tudo aquilo que o Senhor já fez por mim e para você. Da mesma forma que agora a aliança foi renovada e eles pararam para ouvir o Senhor, nesta noite o Senhor ele faz a mesma pergunta para você. Você sabe responder o que o Senhor fez sobre a sua vida? Você consegue reconhecer aquilo que Deus fez por você? O culto da qual nós estamos nesta noite diz: família no altar do Senhor. Que bendita a palavra diz que benditas serão todas as famílias da terra. Aleluia. Olha que coisa linda. O Senhor, Ele tem prazer na família unida na casa do Senhor. O Senhor, Ele continua ainda valorizando a família dentro da casa de Deus. O Senhor, Ele tem prazer em ver a família unida. Aí você me pergunta: irmão Júlio, a minha família ainda não está na presença do Senhor, mas eu creio num Deus que pode mudar tudo. Eu creio num Deus que pode converter tudo. Eu creio num Deus que faz o possível, faz o impossível, para poder dizer você que Ele é Deus. Como eu disse, eu não sei qual é a sua situação,
Eu não sei o que você veio buscar e o que você colocou no altar do Senhor. Se você busca pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu marido, pela sua esposa, eu não sei, mas eu tenho certeza e convicção que o Senhor, Ele vai mudar o quadro da minha e da tua vida. Não vai demorar não, porque Deus já está trabalhando. Porque enquanto você está aí, com seus olhos fechados e abrindo o coração para a palavra, Deus está enviando anjo na tua casa para poder trabalhar em teu favor, para poder, em nome de Jesus, fazer aquilo que você pede. Não é fácil lutarmos pela nossa família, mas é de muita valia buscar o Senhor por causa da nossa família. Eu sei que há na casa de cada um de nós alguém que ainda não veio a Cristo, mas enquanto você adora, enquanto você presta atenção na palavra, Deus já está trabalhando em teu favor. A palavra do Senhor, então, ela vai dizer que mesmo o povo de Israel idolatrando ídolos, o Senhor ainda dá uma nova oportunidade, dizendo: olha, vocês têm que adorar a mim, porque eu não recebo a adoração de deuses feito pela mão de homens. Agora vocês têm uma decisão a tomar. Se vocês quiserem adorar outros deuses, está sob a vontade de vocês, está sob o querer de vocês. Vocês lembram o que Deus fez lá no futuro, lá atrás? Vocês lembram o que Deus Ele fez para forçar-nos a estar aqui? Mas cabe a vocês escolher. Escolha hoje a quem vocês vão servir. Porém Josué, ele disse: porém eu e a minha casa escolhemos servir ao Senhor. Você pode estar pensando no seu coração: é tão difícil manter-me firme nos caminhos do Senhor. Eu concordo com você, que não é fácil. Servir ao Senhor muitas vezes requer um alto preço. Fazer a vontade do Senhor muitas vezes é árduo, é dolorido. E Jesus, ele fala isso dizendo: olha, existem duas portas, uma estreita, da qual são poucos que conseguem passar por ela, mas tem a larga, que muitos passam por ela, mas o caminho é a perdição e o fim. Mas cabe a mim e a você escolher qual é a porta da qual nós vamos passar. Deus, ele deu para mim e para você esta opção, porque você pode falar: é tão difícil, e muitos são os que mesmo dentro da igreja ainda decidem passar pela porta larga, porque não querem pagar o alto preço, carregar consigo as marcas de Cristo. Paulo, ele ensina isso quando ele diz: olha, eu já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se você lembrar, você vai perceber que Paulo, antes de ser Paulo, era perseguidor da igreja. Ele perseguiu o povo de Deus, mas Deus também apareceu a ele dizendo: Paulo. Ele respondeu: quem és tu? Falei: eu sou Jesus, a qual você tem perseguido. Muitos se levantam contra a vossa vida te perseguindo. Muitos são os que olham para você dizendo: aí vai mais um crente buscar na igreja e nada acontece na vida dele. Quem já me escutou isso aqui? Amém. Muitas vezes o vizinho do seu lado, ele olha para você e vai lá. Vai lá perder o tempo dentro da igreja, porque ora, busca, clama, chora,
e nada acontece. Eu quero dizer algo para você nesta noite. Ainda que você chore, ainda que você sofra, ainda que muitos se levantam contra a vossa vida, ainda é melhor estar com Deus e passar pela prova do que estar no mundo e fazer a vontade do inimigo. Ei, você não está perdendo tempo, não. Você está ganhando, e ganhando um lugarzinho no céu. Porque a gente pode até pegar a chave de carro, de apartamento, mas esquecemos de pregar a ordenança de Jesus, dizendo: olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim, pois eu vou ao céu, vou preparar a morada. A promessa que Deus fez para mim e para você é: onde que Ele estiver, esteja vós também. A palavra do Senhor então vai dizer que através da palavra, através da ousadia que Deus deu a Josué, ele começa a pregar e o povo começa a ouvir. Quantos de nós temos ouvido o chamar de Deus? Quantos de nós temos deixado passar desapercebido aquilo que Deus ele quer fazer? Quantos de nós temos virado as costas muitas vezes para a palavra do Senhor, dizendo: nada acontece, dizendo: eu não vou conseguir, dizendo: não vai para frente? Pelo contrário, Deus ele diz: você prossiga, Deus ele diz para você: continua, Deus ele diz para você: vai adiante, porque eu estou contigo. E não adianta você fugir, porque Deus, quando tem a promessa na vida da pessoa, Ele rompe o céu, Ele atravessa o inferno, mas Ele traz. Ele traz. Da mesma forma que o Senhor abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar, quando Moisés clamou, porque o povo estava reclamando, dizendo: Moisés, você nos tirou do Egito para morrer aqui no meio desse mar, pelo amor de Deus, era melhor ter deixado nós lá. Aquilo incomodou Moisés, e ele passou a clamar ao Senhor. Mas só que quando Moisés clamou ao Senhor, o Senhor de prontidão já o respondeu, dizendo: Moisés, por que você clama a mim? Da mesma forma que o povo incomodou, Moisés clamou ao Senhor, o Senhor respondeu: Moisés, porque você clama a mim? Simplesmente peça ao meu povo que marche. Ei, crente, você não entendeu? Vou dizer mais uma vez: a prova está difícil, pode ser que o mar nem queira se abrir ao teu favor. Você está olhando para trás, Faraó está indo de encontro com a tua vida, mas Deus ele fala para você nesta noite: não temas, porque eu sou contigo, e marcha, vai em seguida, vai adiante, continua, não para, porque eu ainda estou contigo. O Senhor faz coisas extraordinárias para mostrar para mim e para você que Ele é Deus na sua vida. Ei, sabe aquela oração que você fez? Sabe aquele clamor que você levantou? Aquela oração que era só você e Deus. Hoje Ele responde para você, dizendo: filho meu, eu ainda continuo andando ao seu lado, eu ainda continuo ouvindo a sua oração, eu ainda estou segurando nas suas mãos, ainda que você esteja no meio do mar, ainda que você não consiga enxergar, a palavra do Senhor diz para você: olhe para Jesus, segura na mão de
Jesus, que Ele vai fazer você andar sobre as águas, ainda que você não consiga enxergar. Deus, Ele diz para você: sou eu que estou com você na cova do leão, sou eu que estou com você na prisão, sou eu que estou com você em todo momento. O Senhor não desampara, não desampara ninguém. Pelo contrário, Ele fortalece, Ele vivifica. Ele diz: eu dou vida e vida em abundância. Ainda que você se encontre perdido e muitas vezes morto espiritualmente, o Senhor, Ele diz para você: filho, eu ainda vou concluir aquilo que eu prometi na tua vida. E não foi à toa que eu levantei profeta para falar com você. É com você mesmo que eu estou dizendo. Estou respondendo o teu clamor, porque Deus, Ele é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele te falou e Ele vai cumprir, porque esse é o meu Deus, esse é o teu Deus que vela pela tua vida. A palavra do Senhor, ela vai me dizer que no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo também, no seu versículo 16, que Deus, Ele aparece em espírito a Paulo, dizendo: olha, passa aqui em Debilista, porque existe um varão que está orando e eu preciso falar com ele. Você está entendendo a dimensão da palavra? Deus, Ele, quando precisa cumprir o chamado na minha e na tua vida, Ele vai aonde você estiver para poder te abençoar. E a palavra do Senhor, ela vai me dizer que Paulo e Timóteo, Paulo e Silas, perdão, agora saem para uma viagem missionária. Mas só que foi pregado também na terça-feira, para quem não veio, foi esta palavra. A palavra do Senhor, ela diz que Paulo e Silas agora, eles vão para uma casa como essa, para adorar a Deus, para orar ao Senhor. Mas só que quando eles estão a caminho da casa de oração, uma mulher com espírito de adivinhação começa a ver os dois servos do Senhor vindo e começa a gritar, dizendo: aí vai, os servos do Deus Altíssimo. Aí, ó, eles indo, são servos de Deus, estão buscando na igreja, um tom de zombaria. Não é diferente na minha e na sua vida, não, meu irmão. E quando você se arruma para vir a um culto como esse, sempre se levanta um contra a sua vida, dizendo: aí vai um crentinho, aí vai mais uma crentinha, olha lá o servo do Senhor, vão lá dar meu tempo na igreja. Aquilo incomodou a Paulo, e diante da palavra do Senhor, e com a autoridade que Deus deu a ele, ele olhou para a face daquela mulher e falou: sai dela em nome de Jesus. Porque ela primeiro estava endemoniada com o espírito da adivinhação, porém ela trazia muito lucro ao seu Senhor, era fonte de renda para aqueles homens. Mas quando Deus, Ele tem uma promessa, Ele não mede esforços para buscar a mim e a você. A palavra do Senhor vai dizer que quando Paulo agora repreende aquele espírito da adivinhação da pitonisa, aqueles homens agora com seu coração enfurecido tomam uma decisão, pastor da Santa. Vamos prender porque ele tirou, está com zombaria, pregando a um Deus que a gente nem conhece. E a Bíblia também vai dizer que Paulo foi lá na Grécia, onde era o berço dos filósofos, entendedores de filosofia, e cada metro que ele andava, havia um altar para um Deus daquele lugar. Era a cultura deles. Eles falam
Paulo, quando ele se deparou com um altar escrito ao Deus desconhecido. E é em cima desse Deus desconhecido que eu quero pregar. Um Deus que criou os céus e da terra. Um Deus que formou uma criança no ventre da sua mãe, varão. Como pode nós percebemos que uma semente nasce no ventre de uma mulher? Olha que coisa linda. É um Deus que não moveu sequer uma palha para abençoar a minha vida e a sua vida. É o Deus desconhecido que foi para lá, que a gente prega aqui neste lugar. Um Deus que para muitos é desconhecido, mas para mim e para você é o Deus vivo, todo-poderoso. A palavra então prossegue. Paulo e Silas agora são presos, mas só que Deus tinha um propósito na vida de uma família. E mesmo aqueles homens agora pagando alto preço por expulsar o demônio daquela mulher, agora estão no cárcere, são açoitados, são castigados, zombaram dele, fizeram de tudo com eles, e agora estão acorrentados no cárcere. Mas só que também eles não mediram esforços para reconhecer o Deus a qual eles serviam. Da mesma maneira que Paulo olhou para Silas, Silas olhou para Paulo e disse: olha, não pode acontecer mais nada. Estamos presos, estamos açoitados, estamos machucados, feridos. Sabe o que nós vamos fazer? Ele disse: não sei. Eu vou orar. E você vai fazer o quê? Eu vou louvar. Em meio à minha dificuldade e à sua dificuldade, louve a Deus. Em meio à minha aflição e à sua aflição, cante hinos ao Senhor. Porque o Senhor, quando escuta o louvor que sai da sua boca, Ele para, Ele chama os anjos, Ele fala: olha lá, a minha filha está me adorando, a minha filha está me exaltando, o meu filho, mesmo com toda dificuldade, está me buscando. Mas a palavra do Senhor diz que quando Salomão edificou o templo, ele queria a resposta de Deus. Ele queria escutar se aquilo que ele estava fazendo estava de acordo com o que Deus e o seu pai Davi tinha feito. Davi não poderia edificar o templo, porque as suas mãos eram sujas de sangue, porque era homem guerreiro. Mas esta promessa também foi a Salomão. Salomão edificou o templo para a adoração de Deus. Então ele queria uma resposta do Senhor. E a Bíblia ela vai dizer para mim e para você, em 2 Crônicas, capítulo 7, no seu versículo 14, quando Salomão ele começa a orar, Deus ele também responde, dizendo: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, eu perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Sabe o que falta? Buscarmos ao Senhor enquanto se pode achar. Porque Jeremias 29 também diz que o Senhor conhece a minha e a sua intenção. Ele diz: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então ireis, orareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor dos Exércitos.
verdadeira. Essa é a vontade do Senhor. A palavra do Senhor então continua dizendo que naquele momento Paulo e Silas estavam adorando ao Senhor, um orando do lado, um cantando do outro, mas perto da meia-noite. O Senhor viu um grande terremoto. Então as cadeias de todos que estavam naquele cárcere agora foram soltas e libertas. Existia um homem lá, um carcereiro, que vendo o barulho que aqueles crentes faziam, e o terremoto que Deus enviou naquele lugar, agora ele fica temeroso. A Bíblia diz que quando ele viu todas aquelas celas abertas, ele sacou da sua arma, da sua espada, e atirando a própria vida, mas Deus usou a Paulo, dizendo: olha, não passa mal a você, porque estamos todos aqui. Não temas, nós não saímos, estamos aqui. Então aquele homem, ele olha para Paulo e diz: eu não sei o que fazer. Se meu patrão agora descobrir que vocês estão todos soltos, ele vai me matar. Então antes que ele faça isso, eu mesmo vou fazer. Ele falou: não te faça mal, mas o que eu preciso fazer, homem de Deus? Ele disse: creia no Senhor. Creia no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Vou falar mais uma vez. Creia no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. O Senhor diz para você: ei, eu vou buscar teu marido, eu vou buscar a tua esposa, eu vou buscar o teu filho, que muitas vezes você acha que está perdido. Não está não. Não está não, porque Deus, ele fez uma promessa para você, dizendo que você vai me servir de todo o vosso coração. Esse é o terceiro dia desta campanha, mas eu tenho a convicção e a certeza que até o fim dela você vai vir aqui contar testemunho e vai receber o presente que eu recebi nesta noite. Porque o homem que me formou homem em base de trabalho, de caráter e de ser verdadeiramente um homem estaria meu pai. Esse é um homem. Esse é um homem da qual me ensinou a ser o que eu sou. Muitas vezes eu desviei o caminho porque era na minha vontade, mas ele sempre me aconselhou juntamente com a minha mãe, dizendo: você não precisa disso, não te falta nada, não te falta amor, não te falta abraço, não te falta afago, pelo contrário, a tua família está com você. E hoje eu posso ver com os meus olhos o que Deus, ele pode fazer. Eu louvo a Deus pela vida do meu pai, e louvo a Deus pela vida da minha mãe, e louvo mais a Deus também, porque em meio, pastor Igor, de uma tribulação, perdida em droga, eu me lembro como se fosse hoje. Eu me virei sob efeito de cocaína, me virei para uma parede e falei: Deus, eu não quero mais isso não. Mas eu me sentia muito sozinho, e eu tenho ministério, estava afastado, e Deus, ele falou no meu ouvido, ele disse para mim: espera só mais um pouquinho. Sabe a sua bênção? Sabe a minha bênção? Espera só mais um pouquinho, porque mais só um pouquinho ele faz
paciente que vai acontecer. Porque quando eu virei e comecei a clamar, dizendo: Senhor, eu sei que o chamado que o Senhor tem na minha vida é um absurdo, mas eu não vou conseguir se eu estiver sozinho. Porque a Bíblia não me diz, missionário Deus, que é melhor dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta. Deus prepara o Chaiane para mim. Uma mulher que cuida da casa, uma mulher que cuida da família, uma mulher que acima de tudo cuida de mim. E ela faz o papel e o cuidado que a minha mãe e meu pai teve comigo. Hoje é ela quem faz. E eu louvo a Deus, porque Deus ainda escuta a oração em meio à tribulação. O Senhor ainda escuta a oração que sai desse fraco coração. O Senhor ainda escuta aquela lágrima que sai dos seus olhos quando você não consegue falar uma palavra só ao Senhor, mas Ele entende o seu recado. Só mais um pouquinho, ó. É só mais um pouquinho. Deus está preparando, Deus está fazendo, Deus vai te dar o melhor, não aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa. É isso que Deus faz, é isso que Deus quer fazer. Ainda que você olhe para mim no seu coração e diga: Raimundo Júlio, você não sabe o que eu faço na minha casa, você não sabe o quanto é difícil ir caminhando muitas vezes para a igreja. O Senhor, Ele mais uma vez, Ele fala para você, Ele pega na sua mão e diz a você: da mesma forma que fui com Abraão, da mesma forma que fui com Isaac, da mesma forma que fui com Jacó, da mesma forma que fui com Paulo, da mesma forma que fui com Silas, em meio a toda a tribulação, esses meus filhos não mediram esforços e me buscaram. Sabe que falta para mim, para você receber essa vitória? É continuar clamando, é continuar orando, é continuar buscando, porque assim como meu pastor diz, no joelho, eu ainda não perdi uma. Porque eu e você e Deus, você é a maioria. Pode se levantar potestade, principado, serpente, escorpião. A palavra do Senhor, ela diz para mim e para você: eu vos dou a autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpião. Deixa quem quiser falar que fale para lá, ainda que muitos se levantam contra você. Saiba que Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo, aonde quer que andares. Se coloque em pé no seu lugar. Se meio a esta palavra, esse terceiro dia desta campanha, eu creio que Deus vai fazer muito sobre a minha vida e sobre a sua vida ainda. Mas eu quero convidar você a tomar uma decisão. Da mesma forma que Josué levou o povo a tomar uma decisão e disse: ainda hoje, decidem quem vocês querem servir. Você tem visto as mídias sociais, você tem visto os veículos de comunicação, você tem visto que na hora do jornal à tarde, irmão Zerito, é só desgrama que acontece. O Senhor está à porta, e Ele fez a promessa para mim em Apocalipse, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se aquele que ouvir as minhas palavras e abrir o coração, entrar, e você é com Ele e Ele comigo. O Senhor te chama nessa noite. Tome uma decisão. O tempo é curto, a vinda de Cristo é certa.
mas ainda está te dando uma oportunidade. Eu quero perguntar se existe alguém no nosso meio que está afastado do Senhor e quer mais uma vez renovar esta aliança. O Senhor está te chamando essa noite. Se você ainda não reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador e quer ter uma tomada de decisão, porque Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. O Senhor preparou esta noite para você tomar essa decisão. Se existe no nosso meio alguém que está afastado, ou alguém que não conhece ainda Jesus, só conhece de ouvir falar, mas não anda ainda, essa é a noite da decisão. Existe alguém no nosso meio que não aceitou Jesus, ou que está afastado dos caminhos do Senhor e quer reconciliar ao Senhor? Tem no nosso meio? O Senhor está dando oportunidade para você. Não somos nós que aceitamos Jesus, mas é Jesus que nos aceita. Ele nos tira do lamaçal do pecado, do charco de lodo e podridão, dá um banho de unção, muda o cativeiro, muda a história, coloca no púlpito no meio dos príncipes e diz: você é meu filho. Se existe no nosso meio alguém que não aceitou e que quer reconciliar com o Senhor, sai do seu lugar, tome essa decisão. Agora, se não tem, eu clamo a Deus para que continue dando mais e mais oportunidades para você. A vinda de Cristo é certa, Ele está à porta. Escute, quem tem ouvidos, ouça o que a palavra diz. E se não tem ninguém, nesta noite eu agradeço essa rica oportunidade que foi me concedido, e peço que você aplauda Jesus.